Bom dia! Olá, amigos! Bem-vindos a mais um estudo de Salmos. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Júlio. Como estão Bom vocês? dia, Eleonora, bom dia, Júlio, bom dia a todos que acompanham aqui os Salmos, essa família maravilhosa aqui que cada episódio, não é mesmo, Eleonora e Júlio? Estão sempre aqui comentando, participando, trazendo sugestões e juntos nós vamos aprendendo nesse oceano de conteúdo espiritual inesgotável que é esse conjunto de textos, né? Sempre que volta, descobre algo diferente, né? Isso é importante a gente não perder de vista, né? Eu ia dizer isso, né? Que o pessoal que está sempre junto, que participa e que incentiva, né, em vibrações do nosso estudo para que ele se mantenha. Então, a gente agradece muito mesmo a participação de todos. Interessante, né, Haroldo, como eu tenho encontrado as pessoas e elas reforçado o quanto tem sido inovador ou uma descoberta ler os Salmos à luz da doutrina e dessa forma que a gente está fazendo, né? Porque eu mesmo, né, já comentei que tinha um relacionamento com os Salmos muito daquilo de citar uma poesia, ou citar um trecho, citar sempre os mesmos, né? Salmos. E tem sido muito interessante, porque eu tenho aprendido que os Salmos, ele representa para nós o esforço de relacionamento com Deus, né? É o que eu tenho aprendido, né? E o quanto nós vemos que mesmo, né, entre os salmistas, apesar da fé, eles vão elaborando cada vez mais esse relacionamento com Deus, né? O desenvolvimento da fé, desenvolvimento desse processo de filiação, inclusive, né? Então, para mim é isso. Não sei se faz sentido, Haroldo, mas eu acho que essa é uma grande função dos salmos, assim. Ah, sim. O Emmanuel fala em algumas mensagens dele, ele começa assim: na construção da tua relação com Deus. Esse é um ponto. E eu acho que às vezes a gente perde isso de vista, Júlio. A Bíblia, do primeiro versículo ao último versículo, é um curso intensivo de como construir uma relação com Deus. Como construir uma relação com Deus nas situações mais desafiadoras e que são milhões de situações. Milhões. Vai desde a Ruth, que é uma viúva, até um homem que é um rei, um cego, um leproso. Então você tem milhões de posições em que você pode se encontrar e milhões de situações que você está vivendo que desafiam a sua relação com Deus. Esse é o ponto. E o Salmo é isso. O Salmo está trazendo um mosaico de situações onde a nossa relação com Deus é desafiada. Em que às vezes ela é estremecida. Em que às vezes ela é questionada. Em que às vezes ela é fortalecida. Então é isso que é bonito, né? O Salmo é isso. E também, Haroldo, é um compartilhamento da caminhada, né? Assim, olha, né? Que faz parte todo esse processo nosso é, de, 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 de relacionamento, né? Às vezes inadequado, às, Nossa. às vezes belo, né? Na sua profundidade de fé, às vezes abalado pelas dores, mas ainda buscando, né? Eu acho muito legal. Vamos lá. Salmo 6, né? E este Salmo 6, ele vai falar exatamente nessa dificuldade, né? Nesse momento de reajuste com a lei. Eu lembro que a gente encerrou o episódio anterior, né? Falando dos nossos enganos e desenganos, dos nossos equívocos, né?
que nos trouxeram até o Salmo 6, na hora ali do sofrimento, em que eu rogo para Deus, né? Até quando? Até quando eu vou passar por isso, né? Isso, exatamente, exatamente. E a gente falou também, né, Júlia, Eleonora, sobre a concepção judaica. Esse é um ponto importante, porque nós estamos estudando os Salmos à luz da doutrina espírita, mas nós não somos ingênuos de desconsiderar que esse é um texto do povo hebreu. Esse é o texto deles. Depois, no século II, os cristãos se apropriaram desse texto, mas o texto é deles. Então é muito ingênuo da nossa parte fazer uma leitura sem ler os autores do texto, sem considerar a tradição de quem produziu o texto. E veja, de quem produziu o texto ao longo de 1500 anos. Então, para o povo hebreu, misericórdia não tem nada a ver com a teologia da Igreja Católica e do protestantismo. E que, infelizmente, esses conceitos teológicos católicos e protestantes estão impregnados no nosso psiquismo. Até por conta das séculos de reencarnação nessas fileiras. Veja, isso não é uma crítica, é apenas uma descrição. Então, a palavra misericórdia na tradição judaica tem nada a ver com a palavra misericórdia na teologia católica, no protestantismo. Né? Porque a misericórdia é uma característica de Deus. E aí nós vamos ter que voltar na árvore da vida. A árvore da vida. Então, a árvore da vida ela é curiosa porque são 10 esferas, né? São 10 esferas. Então eu tenho uma esfera superior, que é a coroa, que é chamada de coroa, de Kéter. Então, a coroa é o ápice. A coroa. A coroa da vida. Né? É o que o espírito recebe quando se torna puro. Quando você se torna um espírito puro, você recebe a coroa da vida. Por quê? Porque você integrou tudo. Mas onde que começa a árvore? Olha que bonito. A árvore começa no Malhut, que é o reino. O reino de Deus. O reino de Deus é o início. O reino de Deus é o início. Mas como pode? Como é que ele pode ser o início? Ele é a esfera que está na ponta. Então, ela tem uma esfera superior, uma esfera que está na ponta, 3 esferas do lado direito e 3 esferas do lado esquerdo. E no meio tem mais 2 esferas, que são um desdobramento do reino. A ideia é o seguinte: você sai do primado, palavras de Emmanuel, abre aspas. Você sai do primado do eu, você sai das cortinas do eu, você sai do reino do egoísmo e do orgulho e ingressa no reino de Deus. Por isso que João Batista dizia: alegrai-vos, o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Então, eu ingresso agora num novo reino. Eu entrei, eu comecei. Nesse reino de Deus não há lugar para a egolatria, para o egoísmo, para o narcisismo, porque isso ficou para trás. Isso é o reinado do eu. O reinado do eu. No reino de Deus, quem estabelece os parâmetros? Deus. Não sou eu. Porque se fosse eu estou lá no reino anterior, é o reinado do eu. Eu sou o parâmetro, eu sou a medida, eu sou a lei, eu sou a regra. O bem é o que eu acho que é o bem. O mal é o que eu acho que é o mal. Deus é o que eu quero que ele seja. Né? É tão engraçado porque é cristão que está no reino do eu. Aí ele fala assim: meu Deus.
o seu Deus. O seu Deus. Deus virou um pássarozinho que ele colocou na gaiola. É dele. É dele. É típico de uma psicologia infantil, né? É uma relação com Deus infantil e tá tudo certo. Porque a gente tem que passar pela infância. Tá tudo certo. Né? Mas quando eu ingresso no reino do eu saio do reino do eu e ingresso no reino de Deus, eu entro na árvore da vida. Meu objetivo é a coroa da vida. Agora, como é que a árvore da vida está dividida? Eu não vou falar dos 2 círculos que estão no meio, eu vou falar dos 3 círculos que estão na direita e 3 na esquerda. Os 3 da direita são a misericórdia. E os 3 da esquerda são a justiça. Olha isso. Né? E quando chega na coroa da vida, significa que você integrou justiça e misericórdia. Ou amor. Né? Porque, por exemplo, Horma, Hesed e Netzach são aspectos do amor. Por isso que a lei é de justiça, amor e a caridade, que é a prática que vai nos levar ao quê? A coroa da vida. O que eu estou querendo destacar aqui? O que eu estou querendo destacar? Eu peço para alguém misturar farinha de trigo, óleo e ovos. A pessoa colocou a farinha de trigo, Eleonor, jogou o óleo, quebrou os ovos. Bata no liquidificador. Bateu. Virou uma massa. A massa é a coroa da vida. Agora, tira os ovos. Não tira mais, né? Então, quando a gente olha para Deus, a gente está querendo tirar a farinha de trigo, tirar os ovos, tirar o óleo. Não, Deus agiu agora com justiça. Não faça isso. Não faça isso. Deus é um. Deus não é 3, 4, 5, 6. Deus é um. Em Deus, a suprema justiça e o supremo amor foram batidos no liquidificador. Não tem como separar. E esse é o maior problemão para a gente entender Deus. Porque a gente fica tentando separar. Não, agora eu acho que Deus agiu com justiça comigo. Aí você pega a ficha do indivíduo e fala assim, meu amigo, você não tem ideia da misericórdia que atuou aqui. Porque qual que é a ideia da árvore da vida? A coluna da esquerda é a coluna da direita, né? A coluna da esquerda é a coluna do rigor. Rigor, precisão, disciplina, ceitil por ceitil. E a coluna da direita é a coluna do amor que cobre a multidão de pecados. Do amor que transborda, da benevolência para com todos, da indulgência para com as imperfeições. Então, eu não posso tirar nenhuma das 2 colunas, senão eu não chego na coroa da vida. Então, o grande problema, Eleonora, porque quando você trouxe aqui no início a leitura da Bíblia de Jerusalém, que está enviesada pela teologia católica, nesse sentido muito ruim, é de que a misericórdia exclui a justiça divina, e não existe isso. Porque em Deus a justiça e a misericórdia é indistinguível. E ambas estão no infinito grau.
Adorei a árvore, porque também imaginei que se um deles sai, né? Ou a justiça ou a misericórdia, a árvore cai, né? Ela precisa de ter Ela cai, essa ela tem esse sustentação e essa pilar. imagem ficou Isso, linda. exatamente, ela tem Eu estou isso, né? entendendo que você está fazendo referência a uma imagem, eu até pesquisei na internet Eu vou aqui, te qual que é, mandar, não, mas eu eu vou acho que te as mandar pessoas uma não conhecem, melhor. talvez todo mundo Eu vou te conheça a mandar imagem. uma melhor, Júlio. Eu vou te mandar uma melhor. Tá aí no grupo Acho dos que Salmos. muitas pessoas Tá, conhecem Tá aí no porque grupo dos Salmos. ela é muito, aqui. ela é muito Agora eu estudada. já advirto, Eleonora, que 95% do que tem da internet é uma bobajada que não tem tamanho. Então, aprecie com moderação. Né? Tem muita coisa boba. O que eu estou trazendo aqui é o que está no Talmud, na literatura judaica séria, né? Que infelizmente na internet tem, nossa, tem coisas lastimáveis. O que eu estava falando sobre o Salmo 6, que na verdade não ficou gravado, porque foi uma conversa que a gente estava tendo antes da gravação, só para o pessoal pegar, é que numa notinha de rodapé da Bíblia de Jerusalém, ele vai falar que esse é um dos 7 salmos de penitência, né? E aí eu questionei para o Haroldo o que seria isso, né? Que no dicionário fala que é uma pena imposta para expiação de um erro cometido. Aí o que eu tinha pensado assim é que aquilo que essa construção que nós fizemos no estudo passado, né? A gente meio que saiu fora do nosso roteiro, né? E agora a gente tem que retornar. E esse retorno às vezes é complicadinho, né? Passamos por dor, passamos pelas provações, e é nesse momento assim de dor íntima que eu vejo que o salmista está conversando com Deus, né? Exato, Eleonora. Porque para o salmista, olha, eu vou trazer uma imagem aqui, vamos ver se faz sentido. Para você que está na estrada, Eleonora, cada quilômetro é um quilômetro. Para quem está num satélite olhando você se deslocar, a visão é a mesma, Eleonora? A visão é a mesma? Eu saio daqui de Belo Horizonte para São Paulo pela Fernão Dias. São quase 600 quilômetros, 8 horas de viagem. A hora que eu saio daqui, eu consigo enxergar São Paulo? Mas quem está vendo o meu deslocamento pelo satélite? Quem está São vendo Paulo o é meu, ali. quem tá vendo o meu deslocamento pelo satélite está vendo de onde eu estou saindo, onde eu vou chegar, está vendo tudo. Então, o que eu acho que nós temos que ter um cuidado é que às vezes a gente acredita que a nossa visão é a de Deus. Que a gente está vendo o que Deus está vendo. Né? E que a avaliação de Deus é a mesma que a minha. Não é. Né? Isso está retratado no livro de Jó. Porque tem uma hora que fica tão difícil para o Jó, porque ele fala assim, ó, agora eu quero falar com você, Deus. Eu quero um Zoom, você marca o horário, aí Deus marca. Ó, vai ser 5 de outubro, 14 horas. A nossa reunião, Jó. Eu vou te receber, pode conversar. Ah, Jó, não se esqueça, hein? Você vem como homem, eu vou como Deus. É gostoso esse texto de Jó. Né? É claro que isso é uma ironia. Porque você está achando que você vai conversar com Deus e que Deus está compartilhando da sua visão, da sua ideia das coisas, da sua interpretação dos fatos. Só que o horizonte de Deus é infinito. O que eu estou querendo dizer com isso, Eleonora? Toda vez que a gente se desvia, Deus está enxergando mais a chegada como espírito puro do que o desvio.
A ação da justiça divina e da misericórdia divina não é apenas no desvio, é na sua chegada. Em que aspecto esse seu desvio interfere nos desdobramentos para que você chegue à condição de espírito puro? Bom, vai atrasar 500 anos? Vai atrasar 3.000 anos? Nesse atraso, por onde que vamos ter que passar? Quais outros caminhos vão ser trilhados? Quem eu vou ter que mandar para trilhar esses caminhos obscuros que você escolheu? Quem que eu vou ter que acionar para te ajudar nessa confusão que você arrumou com a sua vida? Porque tem tudo isso. Não é? Então, a gente espírita fica obcecado com o resgate e a gente esquece que é o seguinte, não tem como você resgatar sem a ação da misericórdia. Porque para você ter uma reencarnação de resgate, tem que ter uma mãe para te parir. Tem que ter uma mãe para te dar a luz. Tem que ter uma mãe que às vezes não tem nada a ver com a confusão que você arrumou. E você tem um resgate para desencarnar com 25, e essa mãe vai ter que te perder. E ela não tem karma de te perder. Não é? Mas o que acontece com a gente? Toda vez que a gente olha para o nosso resgate, a gente está com um olhinho só no nosso umbigo. O que eu vou sofrer, o que eu vou sentir, a minha falta, a minha vida, a minha rotina, eu. Essa foi... Subimos alto, né? Essa foi dura, né? Haroldo, mas é interessante, né, que você estava falando. E Deus não está surpreso, não está surpreendido. Eu acho que eu tenho para mim, tá? É uma coisa minha de interpretação. A gente fica preso naquele lugar de Deus, ou seja, se sentou ali no lugar de Deus, aí começa a pensar como se fosse Deus, etc. E tal. E eu acho que Deus não está surpreendido com isso, porque a sua criatura desenvolve-se também nesse processo da fase oral, né? Vamos dizer assim, tudo leva a boca, né? Então, eu fiquei pensando nisso, que a gente, na hora que a gente tiver uma comunhão maior com Deus, a culpa e a consideração do erro, a consideração do pecado, a consideração do processo vai ser muito mais natural. Por quê? Porque você imagina, vê se esse raciocínio está certo. Se nós hoje, diante da nossa ignorância, né, temos tanta dificuldade com o erro, você imagina quando a gente tiver muito conhecimento, se nós não tivermos uma comunhão com Deus que não pese tanto, porque mínimas coisas vão parecer grandes erros, né? Vamos dizer assim, para um espírito que tem pleno conhecimento, né? Lembrando aqui de Sócrates, né? Que quanto mais sei, mais sei que nada sei, né? Vamos dizer assim, parafraseando. Então eu fico pensando que a evolução nos coloca numa condição de maior consciência da caminhada, sem tanto ocupar o lugar de Deus para culparmos-nos exacerbadamente, ocupar o outro exacerbadamente, ou culpar a Deus pelo nosso processo de crescimento. Não sei se isso tem sentido para você, sim. Tem total sentido, Júlio. Porque é aí que está. Nós vamos lembrar, o que nós estamos aprendendo aqui com o Salmo? A construir a nossa relação com Deus. O erro, Júlio, o desvio, não é sobre Deus, é sobre você. E o Emmanuel faz questão
Eu gosto da pergunta 132 do livro O Consolador, porque o Emmanuel, o que ele vai dizer quando perguntam para ele sobre o erro, sobre o pecado, né? Ele vai dizer sobre o mal, se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? E aí o Emmanuel responde assim, no finalzinho ele escreve assim: o mal propriamente considerado, para Deus, é um zero à esquerda. Então, o que o Emmanuel está tentando dizer? Escuta, amigão, quando você pensar no mal, não pensa em Deus, não. Não pensa em Deus. Pensa em você. Porque para Deus o mal é um zero à esquerda. Deus tem infinitos recursos para conter o mal e purificar o mal. Então não é sobre Deus. Você está se preocupando à toa. Se você está achando que o problema é de Deus, você está na direção. Você está resolvendo a equação pelo lado errado. O problema do mal é nosso. O problema é para mim. Não é para Deus. E aí eu estou procurando aqui a questão do Livro dos Espíritos. 244. Os espíritos veem a Deus? Só os espíritos superiores. Que os superiores aqui, lembrando que o Kardec tem duas escalas de evolução, né? Aqui está na questão 100, que é dividida em 3 ordens, e uma divisão mais simples em 2 ordens. Na divisão mais simples, superiores são os puros, inferiores são os outros. Né? Então, tem 2 classificações em Kardec, é importante não confundir isso. Então, quando Kardec fala assim, os superiores, estão falando os puros. Os bons espíritos e os espíritos imperfeitos são os inferiores, ok? Então, são 2 classificações. Então, só os superiores o veem e o compreendem. Os inferiores o sentem e o adivinham. O que é adivinhar? Eu falo assim, eu acho que Deus ficou chateado com o que eu fiz. Eu acho que Deus agora está usando de justiça comigo. Eu acho que Deus fez isso. É um jogo de adivinhação do espírito imperfeito. Né? É o jogo de adivinhação. Mas de alguma forma sentem, né? Achei tão bonito isso. Isso é importante. Ou seja, Eleonora, tem um recado aqui pra gente. Para de adivinhar e começa a sentir mais. Para de adivinhar. Mas se eu desviar e ficar 10.000 anos praticando mal, Deus vai pensar? Deus vai fazer? Isso é adivinhação. Adivinhação. É adivinhação. Interessante isso, né? Eu tô achando ótimo. Eu ainda tô, na verdade, naquela imagem da viagem, né? Que a gente tá indo a pé para São Paulo, assim, cansa, descansa, senta num banquinho, reclama um tanto, O interessante, e Leonora, Deus tá vendo a gente de cima ainda. o interessante, Leonora, é que essa imagem é do Kardec. Ela está no livro Obras Póstumas e ela se chama O Caminho da Vida. O Caminho da Vida. E a imagem do Kardec ela é bonita porque ele é assim. Ele fala, imagina um caminho largo, ensolarado e florido, reto, que conduz a um monte imenso,
mais alta colina. A ideia do Olimpo, dos campos elíseos da mitologia grega. Então imagina uma estrada florida que conduz a essa colina imensa, gigante, a colina mais alta do planeta, 1000 vezes maior do que o Pico Everest. Só que essa estrada larga, iluminada, em intervalos irregulares, é interrompida por uma floresta densa, perigosa, escura, cheia de animais, de assaltantes. Então, você está caminhando nessa estrada, de repente você tem que entrar na floresta. E aí você passa, aí depois sai da floresta e volta para a estrada larga. Aí ele diz assim: a estrada larga é o mundo espiritual, essas florestas são as encarnações do espírito. Olha. Aí ele diz assim: primeira vez que você entra na floresta, você sai despedaçado. Aí segunda, terceira, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000 vezes, você já está tipo assim, MacGyver. Já fez até casa. Tem uma faquinha no dente, um negocinho de água, você já pega, já chega a cobra assim, você já pega na cabeça dela, corta, já faz um massado, você já está na floresta, você já está, entendeu? Veio o assaltante, você já subiu na árvore, fez uma... Você ganhou a experiência. Quando você dominou os perigos, as dificuldades da floresta, você está assim, largados e pelados. Lembra do programa? Quando você já está fera, largado e pelado, já está dormindo no chão, você já... O cara fala assim, esse aí, meu amigo, não precisa nem entrar mais na floresta. Aí você sobe na montanha. Quando você sobe na montanha, você vê o caminho inteiro. E você percebe que você chegou, mas tem outras pessoas que estão vindo. E aí o seu trabalho agora é orientar quem ainda precisa passar pelas florestas. Gente, essa é a imagem mais linda da evolução espiritual. É a imagem mais linda. Porque o que nós estamos querendo dizer? Se você joga um Alcione na floresta, não tem floresta. Aliás, o livro Renúncia é a história da Alcione passando pela floresta. Alguém viu Alcione abalada? Amigo, ela tira a água ali dentro. Não tem maldade humana que desestrutura Alcione. Não tem perda, não tem morte, não tem dano, não tem trauma, não tem traição, não tem nada. Onde que ela estava? Lá naquelas esferas superiores, olhando, falando assim, ô fulano, mas tem uma criatura teimosa, ele ainda está lá perdido na floresta, deixa eu ir lá dar uma ajuda, buscar. Ele falou, não, Alcione, ele não vai sair ainda, Alcione. Ele não tem condição, não, ele tem que aprender ainda umas coisas, não vai não vai adiantar, inspira daqui mas eu preciso ir, eu tenho que ajudar. Tem uns outros também que eu quero ajudar. É isso. É isso. Não vou falar nada porque tá aqui atrás, aqui, ó. O quadro da Alcione pintado por Rodrigues. Mas é isso. Agora, você achar que... Porque as pessoas têm uma imagem da Alcione que é uma pessoa frágil. Ai, coitadinha. Ai, coitadinha. Você não aguenta 15 minutos de floresta do lado dela.
Eu vou te Uau! Não falar, tem. porque eu já vi de gente falando assim que fica até com raiva dela ali no livro. O cara não aguenta até se irrita, né? É porque ela olha para as pessoas, Júlia, ela olha assim e fala assim: esse aí precisa de mais 10 florestas para aprender o que eu já sei. Ó, esse aí vai. Ih, eu já fui para esse caminho. Esse aí ele vai se estrepar. Ele vai machucar todo. Porque eu já sei, eu já vivi isso. Né? O Clarencio fala assim para André Luiz: sossega, acalma teu espírito, meu filho. Eu também já perambulei pelos abismos dos quais acabaste de sair. Não vem querer me ensinar os terrores que você viu no abismo, porque eu já passei por lá. Você não tem novidade nenhuma para me contar, eu já tive aí também, querido. Eu já tive aí. Então vamos parar de reclamar? Você está aqui acolhido, você está aqui recebendo, você vai querer me falar que doeu. Eu já passei por tudo isso, meu irmão. Então, vamos começar de novo? Bom dia, André Luiz. Como está o dia? Ah, que bênção, Clarencio. Uma nova oportunidade. Ele corrige as impressões. Né? Mas ele deu o puxão de orelha dele. Olha só. Você está querendo me falar o que você passou no umbral? Eu já passei por lá. Eu já passei por lá. É isso. Então, o Salmo 6 está falando disso. O Salmo 6 está falando assim: Senhor, estou no labirinto. Eu preciso dos teus caminhos, Senhor. Eu preciso de caminhos novos. E eu acho que hoje, na minha compreensão, tá? Quer dizer, aqui, no meu nível de espírito imperfeito, eu gosto de ver a misericórdia como caminhos novos que Deus abre para você. Caminhos novos. Não é repetição de caminhos. Porque a nossa petição para Deus é: ó Senhor, eu não queria que nada tivesse mudado. Quando a nossa oração deve ser assim: Senhor, me dá novos caminhos. Eu sei que mudou, eu sei que aconteceu. Me dá novos caminhos, Pai. Me dá novos caminhos. Né? Que eu veja, né? O que o Me dá cego novos pediu. Que eu veja esses novos caminhos. Eu vejo. Eu fiquei pensando nisso, né? Eu lembrei da historinha da cruz, né? Senhor, troca minha cruz, essa cruz tá pesada, troca minha cruz. Aí vai rodando. Dá um pouco, volta. Não, essa aqui tá ótima, essa aqui tá ótima. Pois é, essa é que você chegou aqui, ué. Então, essa coisa do que eu vejo, né? Acho que é muito legal mesmo que a Leonora lembrou, né? Muitas vezes o que nos falta é a visão de que a situação está ajustada e isso só se alcança tendo a confiança em Deus, né? Porque a gente fica nessa de pedir uma nova prova, uma muda aqui, Senhor, muda aquilo ali, como se ele tivesse errado, né? Alguma coisa e tivesse algo melhor para ser feito e que não está sendo feito e dependeu de eu pedir, né? Apesar de Jesus falar pedir e obtereis, né? A questão é que Que é uma grande lição para a gente. Porque o que acontece é o seguinte também: não basta você ficar um especialista em se virar na floresta. Sim. Se você não alimenta o desejo de chegar na montanha. Sim. Né? Então a gente fica muito obcecado com resgate, com prova, com dificuldade, com purificação, com lapidação, e a gente esquece que um dia você vai ser livre e você vai ter que desejar o que você quer. Eu acho isso muito importante. Porque, por exemplo, a Alcione era livre e ela escolheu estudar música e harmonia nas esferas superiores. Né? Ela podia estar estudando outra coisa. O Sócrates é livre e está estudando filosofia.
Não está trabalhando com música. Né? Então, o pedir e obtereis pensa em você livre e comece a desejar. Porque os caminhos de Deus são infinitos e entre o infinito você vai ter que escolher alguma coisa. É forte isso, né? É forte isso. Né? Porque senão eu só penso, e aí é o que isso? Resgatar, purificar, passar pela prova é a coluna da árvore da vida, a coluna da justiça, da rigidez. É binar, gevurá. Gevurá é rigor. Gevurá é rigor. Ceitil por ceitil. Hesed, do outro lado, é misericórdia. Então, tudo bem você está passando dificuldade, tudo bem, mas onde que está sua esperança, seu sonho, seu desejo, sua visualização? Isso é Hesed. Ora, dá uma explicada nesse negocinho pra gente aí. Eu só não quis entrar muito, Júlio, porque eu acho que sai um pouquinho, porque é muito complexo. Vamos combinar o seguinte? Vamos fazer um episódio extra sobre a árvore da vida, porque aí eu tenho que dar um contexto, de onde veio o nome, por que 10 esferas ou 10 emanações, o que... Senão acho que fica muito solto. E isso é a Cabalá, né? Sim. Eles não deixam você estudar isso se você não tiver pelo menos uns 10 anos de estudo de Torá. Né? Porque o medo deles é ficar místico e banal. Então eles eram muito cuidadosos com isso, sabe? Mas olha que coisa legal. O Hesed é o misericordioso. Hesed tá onde que é? Deixa eu ver. Ali no 4. 4. Está na coluna da misericórdia. Está na coluna da misericórdia. Então lê pelo menos o nome, Haroldo. Lê o nome das coisas. Porque você está citando os nomes, às vezes está escrito, a gente não consegue ler na pronúncia correta. O 1 é o quê? O 1 é o Keter, coroa. É a coroa da vida. Coroa da vida, você integrou tudo. Justiça, amor e caridade, você misturou, bateu no liquidificador. O bolo está pronto. É um. O 10 é o Malhut, que é o reino de Deus. Você saiu do reino do eu e agora você entrou nos caminhos de Deus. Olha que bonito. Os caminhos de Deus, olha. Tá vendo um traço amarelo aí? Uma linha amarela? Eu entro no reino, vou para Yesod, depois para Rod, depois para Nesra, Tiferet, vou para Gevurá, vou para Hesed. Ou seja, eu estou fazendo isso aqui, ó. Vendo. Eu estou aprendendo as duas coisas. Não ao mesmo tempo, porque fica difícil. Ou seja, o que você está vendo aí? As duas asas. Amor e sabedoria. Ou justiça e misericórdia. É a mesma coisa. Lembra uma espiral também, né, Haroldo? Assim. Lembra uma espiral. Na verdade, a ideia é de uma espiral. Começo, eu vou conhecendo a diversidade para eu chegar na unidade. Gravitar em torno da unidade divina. Tal é a lei. Tal é a lei. Gravitar em torno da unidade divina. Porque só Deus é um. Deus não é nem o 10, nem o 8, nem o 7, nem o 9. Deus é um. Ele é a árvore toda. Bonito, né? Vamos, e vamos pensar em fazer, né, esse episódio extra, porque as pessoas têm muita curiosidade mesmo, e como o Haroldo falou, muita coisa mística, né? E na internet, assim, acho que é interessante. Chegamos no ponto da árvore da vida. E o justo, quando a Torá fala no justo, o justo, nós lemos aquele que pratica justiça. Errado. O justo é que juntou a árvore da vida toda. Por isso que no Livro dos Espíritos, questão 882, eu acho,
qual seria o caráter do verdadeiro justo? Ele falou assim, o caráter de Jesus. Porque ele praticaria ao mesmo tempo a justiça, o amor e a caridade. Então, o verdadeiro justo é a árvore da vida. Não é só ser rigoroso e disciplinado. Ah, eu sou justo. Não, meu amigo, você é rígido. Você não é justo. Porque para você ser justo, a sua misericórdia e amor tem que estar no mesmo nível do seu rigor. E a sua caridade tem que estar no mesmo nível da sua disciplina. Nós estamos longe de ser justo. A Terra só conheceu um justo até agora. Jesus. E os outros estão indo, né? Os outros estão a caminho. A caminho. Por isso que Moisés não entrou na Terra Prometida. Ele não é o justo ainda. Já que você citou Moisés, lembrando aqui, né, que nós voltamos a estudar o estudo de Gênesis lá no Espiritualidade e Vida. Até ontem eu acabei não te lembrando de falar com o pessoal na sua live. Não, mas vamos falar mais fácil. E já estamos com, sei lá quantos hoje, quase 10 mil pessoas, né, visualizações do material, e nós lançamos lá um questionário, porque quem já assistiu, que não pôde fazer perguntas naquele tempo, vai poder fazer e a gente vai estar encaixando aí um horário para a gente responder. Na verdade, Júlio, a gente estava pensando de esporadicamente a gente reservar uma live de terça-feira para responder as perguntas desses estudos, porque, veja, gente, nós estamos fazendo uma integração do material do ser com o material da Espiritualidade e Vida, para que a gente possa alavancar os dois, né? O Espiritismo.tv e o Espiritualidade e Vida. Nós temos que somar forças, gente. Temos que somar força. Para a gente ganhar relevância aí na internet e alavancarmos esses projetos do bem que já existem desde 2010 e a gente precisa subir essa montanha. Não adianta ficar só tomando pancada dentro da floresta. São materiais tão importantes, né? E estudos tão assim inéditos para a doutrina espírita que, claro, que chegar a mais corações é isso que a gente quer, né? Que mais pessoas tenham acesso, que possa chegar, que possa estudar. A gente percebeu ali pelo questionário que muitas pessoas já viram lá em 2015, mas a maioria nunca tinha visto, né? Eu já esqueci tudo, né? Eu vou rever de novo. Você falou uma coisa hoje que você falou no primeiro episódio, Haroldo, sobre a questão da gente não ser ingênuo com relação ao estudo de Gênesis, porque os hebreus estudam e trabalham esse texto há milhares de anos, né? E você falou uma coisa que depois de um tempo fez muito, e hoje faz muito sentido para mim, é interessante isso, sobre o respeito pelos guardiões, ou guardiães que fala, né? Os guardiões, os guardiões da tradição. E daí, você falou isso, e eu vivi isso nas nossas mediúnicas, com relação... Porque, a gente tem um trabalho... Quando você toca nesses assuntos aqui, em estudos assim, não acha que você vai para uma mediúnica, que você não vai encontrar ali aqueles companheiros, né, que estão ligados ao trabalho. E quão bonito é a gente ver que lá no início a gente teve essa intuição, você comentou, né, o cuidado que eles tiveram com essas obras, com esses livros, com esse contexto. Então, abordá-los de forma desrespeitosa ou desconsiderando, não é? Os milhares de... É o seguinte, olha, meu modelo e guia é Jesus. Quando ele foi comentar sobre os fariseus e sobre a tradição judaica, ele disse assim, abre aspas, os fariseus estão sentados na cadeira de Moisés. Façam tudo o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem. Você cita isso lá, no primeiro episódio. Isso é Jesus, tá? Agora, se você acha que você é melhor do que Jesus, aí, paciência. O caminho vai ser um pouquinho mais longo e mais espinhoso, né? Então, isso é Jesus dizendo.
Eles estão sentados na cadeira da tradição. Escutem. Escutem. Pratiquem o ensino deles. Agora, não viva como eles. Viva como Jesus. Haroldo, só para não perder, uma coisa que me veio lá no meio do estudo, que você falou, e me lembrou uma comparação com a escala espírita, quando você falou que a gente é do eu, né? Do eu e o convite para o reino de Deus. Isso. E depois você falou que daria uma coisa acima. E me veio a impressão dessa uma similaridade com o processo do arrependimento. Você falou de João Batista, do arrependimento, né? Sabe por quê, Júlio? É porque a gente aprendeu a interpretar isso como se fosse assim. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, assim, o reino dos céus já é mundo celeste. Não é ainda. Não, é o primeiro passo. Seria a segunda ordem, Haroldo? Seria a segunda ordem. Foi o que eu pensei também. Uhum. Eu começo a entrar na segunda ordem e saio da primeira ordem do espírito imperfeito, porque o espírito imperfeito está sob o império do eu. Uhum. Primeira Eu ordem. penso, Terceira ordem. eu gosto, minha ideia, meu partido, meu candidato, minha esposa, meu marido, meu. Por isso que tem 10 classes. A terceira ordem, que é dos espíritos imperfeitos, tem 10 classes. As 10 tribos rebeldes de Israel. É. É isso. Então tem o pseudo-sábio, tem o batedor que fica dando cadeirada nos outros. Tem de tudo. Porque estão no reino do eu. Aí você se arrepende e fala, chega, eu quero entrar no reino de Deus. Aí você começa a namorar a segunda ordem. Desejo no bem, né? Aí a mensagem do Bezerra. Meu filho, eu tenho tudo isso, mas existe uma diferença. A mensagem, a diferença. Antes eu corria na direção dessas imperfeições. Agora eu corro delas. Eu quero distância disso. Maravilhoso, né? Muito bom, maravilhoso. Olha, nosso tempo está chegando, né, Leonora? Chegou. Eu queria. Será que a gente podia, para a gente encerrar esse salmo, a gente fazer uma última leitura dele? Ou vocês acham que. Eu acho que é bacana, né? Relembrar do que nós estamos falando. Ou então a gente indica que vocês leiam, né, novamente Eu acho melhor a pessoa salmo. ler, porque. A gente abriu lendo na semana passada. Né? Sim. Não, ótimo, ótimo. Eu só tô assim, semana que vem a gente vai para um próximo salmo e daí nós vamos poder voltar, como a gente sempre fala, né? A gente vai fazendo esse processo. Quando precisa voltar ali atrás, a gente volta. Lembrar mais uma coisa, né? Que a Haroldo já explicou. Os salmos não são sequenciais, não é como versículos da Bíblia que estão ali, né, às vezes, numa sequência, né? Cada um é um, né, Haroldo? Então a gente vai abordar e se lembrando do que aprendeu num ou no outro, mas o fio condutor é o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, né, na análise. Né? É isso. Mas foi ótimo. Foi ótimo o Salmo 6. Foi ótimo. E fica o convite, né, para quem nunca assistiu Gênesis, que foi o nosso segundo estudo após o Levítico, né? 100 estudos, mais de 100 estudos. E que comece agora, que lá no Espiritismo TV a gente está fazendo a republicação deles, né? Começando pelo episódio 1. Sim. E quem hoje está assistindo tem já 2 livros lançados, né, Leonora, do Gênesis, né? E a gente espera dar sequência. Vamos ver se a gente retoma essa energia. Tem muito material bacana para se estudar. Agora, o Haroldo faz muitos estudos lá no Espiritualidade de Vida, né? O Evangelho de João, as cartas de Paulo e tal.
E é importante que o conhecimento do Gênesis ajuda muito a compreender Mas esses é estudos. muito, a gente está referenciando toda hora, né? E aliás, né, Júlio, tem que tomar cuidado para não ficar separando, porque na verdade é uma espiral, não é linear esse conhecimento. Você vai Sim. ali, vem aqui, volta, vai e volta, né? O povo judeu diz assim sobre a Torá: não há antes nem depois na Torá. Olha isso. É, Ah, não é fale. isso aqui, não tem. Você precisa, né? Porque não tem antes e depois na palavra de Deus. Ele é o eterno. Olha, A palavra dele é sempre presente. É um olha eterno isso. presente. Não tem antes nem depois. Antes e depois é pra gente. Muito bem. Tá bom, Um obrigada. abração, pessoal. Ótimo, gente. Valeu.